Imagina que você está num restaurante no Brasil. Chega um garçom sorrindo e ele te pergunta se você quer um salgadinho de vento. Você olha para ele. Ele olha para você. Nenhum dos dois se move. Agora imagina que você está numa festa. Alguém te convida para tomar uma gelada. Mas está 40 graus lá fora e ninguém, absolutamente ninguém, parece estar pensando em gelo. E agora a pergunta que vai mudar tudo. E se eu te dissesse que existe uma palavra neste país, uma única palavra, que não tem tradução para nenhuma língua do mundo, que filósofos europeus tentaram copiar, que o Google Tradutor simplesmente desiste na sua frente e que todo brasileiro sente no peito sem conseguir explicar direito o que é? Esse canal revela coisas sobre o Brasil, então vem comigo. Porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos fenômenos mais fascinantes e completamente malucos da língua portuguesa falada aqui no Brasil. As palavras, as expressões e os conceitos que fazem qualquer estrangeiro parar no meio da calçada, piscar os olhos 2 vezes e pensar: espera, o quê? E olha, antes que você pense que isso é coisa de dicionário, de sala de aula, de professor chato apontando para o quadro negro. Não, não é nada disso. Isso é sobre como um povo inteiro criou um idioma dentro do idioma. Um código secreto com 200 milhões de pessoas que de alguma forma todo mundo entende, mas ninguém consegue explicar de onde veio. O português que chegou aqui em 1500 era uma coisa. O que saiu desse encontro com povos indígenas, africanos, italianos, japoneses, árabes e mais uma dúzia de culturas foi outra coisa completamente diferente. E é essa coisa completamente diferente que a gente vai destrinchar hoje. Vamos começar pelo começo, que no Brasil, claro, nunca é realmente o começo. Você já ouviu falar em saudade? Claro que sim, todo mundo já ouviu. Mas sabe o que é impressionante? A palavra ficou tão famosa no mundo que já aparece em listas de as palavras mais bonitas do planeta. Foi tema de música, de filme, de livro, de tatuagem em braço de gringo que nunca pisou aqui. E mesmo assim, mesmo com toda essa fama, quando você pede para alguém traduzir de verdade, o que acontece? A pessoa suspira, faz uma cara, diz, é tipo, uma saudade. Pronto, definiu com a própria palavra, porque não tem como. Saudade não é só sentir falta de alguém, não é nostalgia, que é mais fria, mais intelectual, não é longing, que os ingleses usam e que parece mais uma dor de cotovelo. Saudade é querer que algo que já foi ainda seja, ao mesmo tempo em que você sabe que não é mais. E de algum jeito estranho você ainda gosta disso. É um sentimento que abraça a dor e faz dela companhia. Os portugueses até têm a mesma palavra, é verdade, mas os brasileiros levaram isso a outro nível. No Brasil, você sente saudade de um cheiro, de uma música que tocou uma vez num carro há 10 anos, de uma pessoa que você nem gostava tanto assim. Isso é inexplicável. E é completamente brasileiro. Mas se você acha que sabe tudo sobre isso, espera mais um pouco. Porque saudade é a palavra famosa, a celebridade do vocabulário brasileiro. O que pouquíssima gente lá fora conhece são as palavras do cotidiano, as que os brasileiros falam todo dia, sem pensar, sem perceber o quanto são absurdas quando você para analisar. Pega gambiarra, por exemplo. Você sabe o que é uma gambiarra? É uma solução improvisada, criativa, tecnicamente duvidosa, que funciona perfeitamente. É o cabo de vassoura com fita adesiva que segura a prateleira há 11 anos. É o cano de PVC adaptado que virou peça de motor. É o fio elétrico atravessando a janela que, atenção, ainda está lá desde o governo anterior. A NASA tem engenheiros. O Brasil tem gambiarra. E, honestamente, às vezes os resultados são comparáveis. Não existe uma palavra sequer em inglês, espanhol, francês ou alemão que capture isso com a mesma precisão. Você precisa de uma frase inteira. No Brasil, uma sílaba e todo mundo entendeu, todo mundo riu e todo mundo já pensou em 3 exemplos da própria casa. E é aqui que tudo muda. Porque a gambiarra não é só uma palavra, ela é uma filosofia. Ela descreve uma forma de encarar o mundo. A ideia de que um problema nunca é um obstáculo final, é só uma questão de criatividade e de o que tem disponível na gaveta do fundo. Isso tem nome em inglês? Não. Tem nome em japonês? Eles têm o Kaizen, que é melhoria contínua, mas é sério, é corporativo, é organizado.
A gambiarra não quer saber de organização. A gambiarra é caótica, improvisada, às vezes assustadora. E funciona. Esse espírito está tão enraizado na cultura que o Brasil se tornou um dos países mais inovadores do mundo em adaptação tecnológica justamente por isso. Não por acidente, por gambiarra elevada ao quadrado. Se você quer conhecer o Brasil como em nenhum outro lugar, se inscreve aqui. Agora deixa eu te apresentar uma palavra que vai fazer sua cabeça girar. Desenrascanço. Espera. Essa é portuguesa, mas os brasileiros adotaram com todo o entusiasmo do mundo. O significado é o ato de se desenrascar, ou seja, é quando você estava completamente enroscado, sem saída, sem plano B, sem plano A, sem nada, e de algum jeito você saiu. Não com elegância, não com planejamento, mas saiu. E essa habilidade de sair do impossível no último segundo é tratada no Brasil quase como uma virtude nacional. Outros países chamariam de sorte. O Brasil chama de jeitinho. E aí a gente entra em outra palavra que os estrangeiros levam anos para entender. O jeitinho brasileiro. Ah, o jeitinho. Esse aqui é complicado porque é bonito e polêmico ao mesmo tempo. O jeitinho é a arte de encontrar uma saída onde não existe saída. É a capacidade de negociar o inegociável, de flexibilizar o inflexível, de encontrar o caminho quando todos os caminhos estão fechados. Em teoria, lindo. Em prática. Bem, em prática ele também explica algumas coisas sobre o trânsito daqui, sobre certas filas que andam de um jeito curiosamente diferente para algumas pessoas e sobre documentações que surgem do nada numa velocidade impressionante. Mas não é bem assim que os brasileiros enxergam. Para eles, o jeitinho é criatividade social. É a prova de que as regras às vezes precisam de um empurrãozinho da realidade. E falando em realidade, vamos falar de muvuca. Essa você provavelmente nunca ouviu. Muvuca é aquela bagunça coletiva, barulhenta, com muita gente ao mesmo tempo que deveria ser caótica, mas de alguma forma é festiva. É o churrasco de domingo com 30 pessoas, cachorro no meio, criança chorando, música alta, futebol na televisão e todo mundo gritando junto. Aquilo é uma muvuca. Tem equivalente em outra língua? Não. Os ingleses teriam caos, os alemães teriam caos, os japoneses teriam provavelmente uma reunião para discutir o caos. No Brasil tem muvuca e tem um sorriso junto. Mas se tem uma palavra que resume o grau de originalidade do vocabulário brasileiro, essa palavra é tchê. Só que não é do Brasil inteiro, é do Rio Grande do Sul. É uma interjeição que não significa nada e significa tudo ao mesmo tempo. Atenção, surpresa, concordância, discordância, cumprimento, despedida. Tchê! Pronto. Comunicação completa. Depende do contexto, do tom, da expressão facial, do momento. É quase uma língua dentro da língua. Um linguista americano uma vez passou 3 semanas tentando catalogar todos os usos do tchê no Rio Grande do Sul e desistiu. Disse que era incategorializável. No sul do Brasil, isso foi recebido como um elogio. E aqui chegamos no momento em que o Brasil parece impossível de explicar, mas impossível de não amar. Porque existe uma palavra que circula pelo país inteiro, que todo brasileiro entende instantaneamente, que descreve um comportamento específico, inconfundível, universal dentro das fronteiras nacionais e que, ao mesmo tempo, é completamente intraduível. Enrolação. Enrolação não é preguiça. Não é procrastinação, que é mais calculada. Não é lentidão. Enrolação é quando alguém está falando, movendo, prometendo, gesticulando, dando a impressão absoluta de que alguma coisa está acontecendo. E nada está acontecendo. É um movimento perpétuo de aparência de ação sem ação nenhuma. É uma forma de arte. Outros países têm o conceito, claro. Só o Brasil tem a palavra precisa. E por falar em precisão, isso é exatamente o que é fascinante. Porque o Brasil criou palavras cirúrgicas para situações que o resto do mundo descreve com frases inteiras. Madrugada. Esse período entre meia-noite e o amanhecer que em inglês se chama the middle of the night ou early morning. Vago, sem identidade. No Brasil tem nome, tem dono. A madrugada é um território. Cafuné. O ato de passar os dedos carinhosamente pelo cabelo de alguém. Em inglês precisa de uma frase. Em português brasileiro, uma palavra. Pelego.
A pessoa que finge lutar por você, mas trabalha para o outro lado. Dengoso. Aquele comportamento entre o mimado e o fofo que todo mundo acha irritante e ao mesmo tempo adorável. Uma palavra. Um conceito inteiro. A língua portuguesa chegou ao Brasil como um navio carregado de regras. O que o Brasil fez foi desembarcar tudo, misturar com o que já existia aqui, receber o que vieram trazer de fora, jogar na panela junto, ferver em temperatura alta por 5 séculos e criar algo que não é mais português de Portugal, não é tupi, não é iorubá, não é italiano, é brasileiro. É uma língua que carrega a história de um país inteiro em cada expressão cotidiana. Quando um brasileiro diz "que saudade", ele está carregando séculos de encontros, despedidas, travessias e reencontros. Quando ele faz uma gambiarra, está homenageando sem saber a criatividade de um povo que aprendeu a fazer muito com pouco. Quando ele chama alguém de "meu consagrado", ou diz que algo foi "da hora" ou "top demais", ele está participando de uma tradição viva, em constante mutação, que não para e não vai parar. E isso, amigo, é o que torna o Brasil impossível de caber numa faixa de legenda. É um país que criou seu próprio idioma emocional, cheio de camadas, de contradições, de beleza e de absurdo em proporções iguais. Um idioma que muda de cidade para cidade, de geração para geração, de bairro para bairro. Um idioma que você aprende na escola e que te ensina de verdade na rua, no boteco, no churrasco, na madrugada. E a gente mal arranhamos a superfície aqui. Porque tem muito mais. Tem expressões regionais que fariam sua cabeça explodir. Tem gírias que nascem e morrem num verão. Tem palavras que só existem em 2 estados e são completamente desconhecidas no resto do país. Se você quer continuar nessa viagem, fica aqui. Porque no próximo vídeo, a gente vai direto para o território das gírias que nenhum dicionário registrou, mas que todo brasileiro conhece de cor. O Brasil pode ser uma maravilha que nem todos conseguem ver.